Sensoriamento remoto e a utilização da radiação eletromagnética. Já parou para pensar como sabemos tanto sobre o nosso planeta sem sequer tocá-lo? Como monitoramos as florestas, prevemos desastres naturais ou até mesmo estudamos o crescimento das cidades, tudo a quilômetros de distância. A chave para tudo isso está em algo que nos cerca a todo momento: a radiação eletromagnética. Pode parecer um nome complicado, mas é basicamente a energia que viaja em ondas, como as ondas do mar, só que muito, muito mais rápido e invisível para nós na maioria das vezes. Essa energia não é toda igual. Ela se manifesta em diversas formas, digamos assim, cada uma com um comprimento de onda diferente. Comprimento de onda é a dimensão da onda, medida por uma crista e um vale. Duas cristas seguintes ou dois vales seguintes. Crista da onda é o ponto mais alto em uma onda e vale da onda é o ponto mais baixo em uma onda. E isso nos permite ver o mundo de maneiras incríveis. Mas o que, de fato, é uma onda eletromagnética? Imagine uma dança sincronizada de energia. Ela é formada por dois componentes que viajam juntos: um campo elétrico como esse em vermelho e um campo magnético como esse em verde. Esses dois campos, embora diferentes, estão intrinsecamente ligados e oscilam perpendiculares um ao outro, avançando no espaço. É por essa união de forças, eletricidade e magnetismo, que a chamamos de onda eletromagnética. É essa dupla dinâmica que carrega a informação e a energia que estudamos no sensoriamento remoto. Todas essas ondas juntas formam o que chamamos de espectro eletromagnético. É como uma grande biblioteca, onde cada tipo de onda carrega informações diferentes sobre os objetos e fenômenos ao nosso redor. No sensoriamento remoto, nós construímos olhos especiais, os sensores, que conseguem ler essas informações em diferentes páginas desse espectro. Sensoriamento remoto. Princípios fundamentais. A coleta de informações sobre a superfície e a atmosfera terrestre. O sensoriamento remoto constitui uma das tecnologias mais revolucionárias para o estudo e monitoramento do nosso planeta. Como técnica de obtenção de informações sem contato físico direto, ele permite a observação sistemática da superfície terrestre e da atmosfera através da captação de radiação eletromagnética por sensores instalados em plataformas diversas. Esta capacidade de aquisição remota de dados transformou radicalmente campos como meteorologia, agricultura, geologia e gestão ambiental, proporcionando uma visão integrada e abrangente do planeta. O desenvolvimento histórico do sensoriamento remoto acompanhou a evolução tecnológica, desde as primeiras fotografias aéreas no século XIX até os sofisticados sistemas de satélites atuais. Segundo Jensen, 3 fatores foram cruciais para este avanço. Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia espacial. Segundo, a evolução dos sensores digitais. E terceiro, o aumento da capacidade computacional para processar grandes volumes de dados. O sensoriamento remoto baseia-se na interação entre a radiação eletromagnética e os objetos na superfície terrestre. Esta interação ocorre em diferentes comprimentos de onda, desde o visível até as micro-ondas, cada uma proporcionando informações distintas sobre as características da superfície. O processo completo envolve uma fonte de energia, que pode ser natural, como o Sol, ou artificial, como um radar. A interação com a atmosfera, onde a radiação é modificada por dispersão e absorção.
A interação com a superfície que depende das propriedades dos materiais, ocorrendo reflexão, absorção ou transmissão. O registro pelo sensor, os sensores captam a energia refletida ou emitida, e a transmissão e processamento, quando os dados são transmitidos para estações terrestres e processados. Os satélites de observação terrestre podem ser classificados quanto à órbita. Os geoestacionários são os permanentes sobre um ponto a 36 mil quilômetros de altitude, ideais para a meteorologia, como por exemplo o satélite GOES. Os polar síncronos são os que passam sobre os polos de 500 a 900 quilômetros com cobertura global, como por exemplo os Landsat e o Sentinel. Os principais programas de satélites incluem o Landsat, que opera desde 1972, com sensores Thematic Mapper e Operational Land Imager, utilizados em satélites de observação da Terra, com foco em dados multiespectrais. O Sentinel, que faz parte do programa Copérnicus, com sensores SAR, e utiliza ondas de rádio para obter imagens de alta resolução da superfície da Terra, independentemente das condições climáticas ou da hora do dia, e multiespectrais. O CBERS, que foi desenvolvido pelo INPE em conjunto com a China para monitoramento regional. O sensoriamento remoto estabeleceu-se como ferramenta indispensável para o entendimento e gestão do nosso planeta. Sua evolução contínua, impulsionada por avanços tecnológicos, amplia constantemente suas possibilidades de aplicação, à medida que enfrentamos desafios globais como mudanças climáticas e crescimento populacional. O sensoriamento remoto se consolida como tecnologia-chave para fornecer informações precisas e tempestivas para a tomada de decisões. Como a radiação eletromagnética é utilizada na observação do planeta, a energia refletida ou emitida de forma única por cada elemento da superfície da Terra, solo, água, vegetação e construções, é captada pelos sensores a bordo de satélites. Os satélites são equipados com lentes e detectores ultrassensíveis. Esses olhos no céu registram a intensidade da radiação que chega até eles em diferentes comprimentos de onda. A energia eletromagnética pode ser ordenada de maneira contínua, em função de seu comprimento de onda ou de sua frequência, sendo esta disposição denominada de espectro eletromagnético. Este apresenta subdivisões de acordo com as características de cada região. Cada subdivisão é função do tipo de processo físico que dá origem à energia eletromagnética, do tipo de interação que ocorre entre a radiação e o objeto sobre o qual se incide, e da transparência da atmosfera em relação à radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético se estende desde comprimentos de onda muito curtos associados aos raios cósmicos, até as ondas de rádio de baixa frequência e grandes comprimentos de onda. À medida que se avança para a direita do espectro eletromagnético, as ondas apresentam maiores comprimentos de onda e menores frequências. A faixa espectral mais utilizada em sensoriamento remoto estende-se de 0,3 microns a 15 microns, embora a faixa de micro-ondas também é utilizada. A luz visível é o conjunto de radiações eletromagnéticas que podem ser detectadas pelo sistema visual humano. A sensação de cor que é produzida pela luz está associada a diferentes comprimentos de ondas, conforme a distribuição de cores apresentada. A tabela a seguir apresenta os intervalos espectrais associados às cores percebidas pelo ser humano. Micro-ondas são radiações eletromagnéticas produzidas por sistemas eletrônicos, osciladores, e se estendem pela região do espectro que correspondem ao intervalo de frequência de 300 GHz a 300 MHz.
Os feixes de micro-ondas são emitidos e detectados pelos sistemas de radar, Radio Detection and Ranging, telecomunicações e radiodifusão. Algumas regiões do espectro eletromagnético têm denominações que indicam alguma propriedade especial, como, por exemplo, o espectro óptico refere-se à região do espectro eletromagnético, ultravioleta, visível e infravermelho, que compreende as energias que podem ser coletadas por sistemas ópticos. O espectro solar refere-se à região espectral que compreende os tipos de energia emitidos pelo Sol. Dos 99% da energia solar que atinge a Terra, cerca de 9% da energia solar está concentrada nas regiões do ultravioleta, 45% na região do visível e 45% na região do infravermelho próximo e médio. O espectro visível refere-se ao conjunto das energias eletromagnéticas percebido pelo sistema visual humano, também denominado de luz. Sensores e instrumentos utilizados. Agora que entendemos como a radiação interage com a superfície da Terra, vamos examinar os incríveis instrumentos que realmente capturam essa informação, os sensores. Eles são os olhos especializados que nos permitem perceber o que muitas vezes é invisível para nós. Primeiro temos os sensores passivos. Pense neles como nossos próprios olhos, só que imensamente mais poderosos. Eles simplesmente detectam e registram a radiação natural que é refletida pelo Sol ou emitida naturalmente pela própria Terra. Eles não emitem sua própria energia. Como exemplos de sensores passivos temos as câmeras ópticas que captam luz visível e infravermelha, como nas câmeras dos satélites Landsat e Sentinel-2. Os radiômetros que medem a energia emitida pela superfície, úteis para estudos de temperatura, como exemplo, o sensor MODIS, que está presente nos satélites Terra e Aqua da NASA. Os espectroradiômetros que medem a resposta em várias faixas do espectro, como o Operational Land Imager, do Landsat 8. A beleza dos sensores passivos reside em sua simplicidade e na riqueza de informações naturais que eles podem coletar, mas eles têm uma limitação. Precisam de uma fonte natural de iluminação, como o Sol. Isso significa que eles não podem ver à noite ou através de densas coberturas de nuvens. É aí que entram os sensores ativos. Diferentemente de seus colegas passivos, os sensores ativos são como lanternas sofisticadas. Eles emitem seu próprio pulso de radiação, seja luz, micro-ondas ou ondas de rádio, e então medem o sinal que retorna após interagir com a superfície da Terra. Essa capacidade confere a eles vantagens incríveis. Por terem sua própria luz, os sensores ativos podem operar a qualquer hora do dia ou da noite e muitas vezes podem penetrar nuvens, fumaça e até mesmo alguma vegetação, revelando informações que os sensores passivos não conseguem. Aplicações práticas do sensoriamento remoto. Que o sensoriamento remoto é a forma de enxergar a Terra do alto, sem precisar tocá-la, e que tudo isso só é possível graças à radiação eletromagnética, nós já sabemos. Mas como usar essa tecnologia para monitorar o desmatamento, entender o crescimento das cidades e acompanhar as mudanças no clima do planeta? Vamos ver como isso acontece na prática? Você sabia que é possível monitorar do espaço o desmatamento dos biomas brasileiros, como a Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Cerrado, Caatinga e do Pantanal? Isso é viável graças ao sensoriamento remoto, que permite monitorar o estado das nossas florestas, detectando desmatamentos, queimadas e outros problemas ambientais. Como funciona esse monitoramento? Vamos ver o exemplo de como ocorre o monitoramento do desmatamento na Amazônia.
O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conta com os sistemas de monitoramento, PRODES, que é o monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite, e o DETER, que é a detecção de desmatamento em tempo real, cada um com uma missão diferente. Através do PRODES, o INPE monitora, ano a ano, áreas de florestas onde houve desmatamento completo, o chamado corte raso. O PRODES usa imagens de satélites como o Landsat 8, o CEBERS 4 e o IRS-2. Eles conseguem identificar mudanças na vegetação em áreas de no mínimo 6,25 hectares. Esses satélites revisitam a mesma área a cada 16 dias e têm resolução para mostrar detalhes de 20 a 30 metros. Com o DETER, o INPE realiza o levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia. Ele monitora o desmatamento quase em tempo real e consegue detectar áreas a partir de 3 hectares. E como ele faz isso? Usando imagens de satélites. 2 satélites ajudam nessa missão: o CEBERS 4, imagens com detalhes de 64 metros, uma parceria entre Brasil e China, e o IRS, da Índia, e com imagens com detalhes de 56 metros, o que é suficiente para mostrar onde a floresta está sendo derrubada. Esses dados ajudam o governo a planejar políticas públicas. O planejamento urbano. O sensoriamento remoto também ajuda no planejamento urbano. Você já parou para pensar como as cidades crescem? Ou por que algumas enfrentam trânsito caótico, alagamentos frequentes e até áreas sem saneamento básico? Por meio dos satélites e dos drones, conseguimos obter informações de como essas cidades estão se transformando ao longo do tempo. Essas imagens mostram, por exemplo, onde a cidade está crescendo, quais áreas estão ficando mais adensadas e onde há risco de alagamentos. Com isso, o poder público pode planejar melhor as ações de infraestrutura urbana, mobilidade, habitação e saneamento básico. As mudanças climáticas. Quando falamos em planejar o futuro das cidades, não podemos esquecer de um dos maiores desafios da atualidade, as mudanças climáticas. Mas como saber a real dimensão dessas mudanças? Como entender o que está acontecendo com o nosso planeta? A resposta, mais uma vez, está no sensoriamento remoto. Por meio dele, conseguimos observar a Terra do espaço, monitorando o clima e seus impactos em escala global e local. Por meio do sensoriamento remoto, também é possível acompanhar os efeitos do aumento dos gases do efeito estufa, como por exemplo o dióxido de carbono. Assim, o sensoriamento remoto se apoia nas descobertas de gigantes da física, que possibilitaram a criação de tecnologias complexas e avançadas para capturar dados espectrais da superfície terrestre. Essas contribuições históricas nos permitem realizar análises ambientais detalhadas, monitorando mudanças e promovendo a gestão sustentável de recursos. Que essa introdução te inspire no estudo da radiação eletromagnética, um pilar do conhecimento científico e tecnológico.